Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E o livro se inicia com essa palavra, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E desde o início ele já declara qual é o propósito desse livro. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, com retidão e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. À primeira vista, numa leitura superficial, nós temos a ideia e o conceito de que esse livro promete muito mais do que qualquer outro livro da palavra de Deus, qualquer outro texto da Escritura, dada a magnitude de resultados que passam a habitar na vida, fazer parte da vida, da mente, da consciência da pessoa que se dedica a isso. Mas, na verdade, Salomão não está dizendo que ele, a sua sabedoria, ou que essa coletânea de provérbios que ele reuniu, produzem esse resultado. Não é o livro de provérbios, não é a leitura, não é a memorização do livro de provérbios que vai propriamente produzir sabedoria, que vai proporcionar retidão, bom senso, que vai dar conhecimento e juízo aos jovens, discernimento e orientação. No versículo 7, Salomão afirma: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor a Deus. O temor a Deus. Nós traduzimos como amor reverente. É fato que essa palavra amor aí, amor, é uma das mais corrompidas e deturpadas que nós sabemos, né? Amor, hoje em dia, já faz um bom tempo, pode significar absolutamente tudo. Mas no caso aqui, o amor reverente, o amor respeitoso, é traduzido como temor a Deus. E este é o princípio do conhecimento. Esse é o princípio da sabedoria. Não é a memorização de textos sagrados, não que eu seja contra, muito pelo contrário. Se você quer memorizar textos, que a Bíblia nos orienta, pensar nas coisas lá do alto. Então, uma maneira de pensarmos nas coisas lá do alto, conforme o Senhor Deus nos ensina, é a palavra de Deus. Então, pode estudar ou memorizar. Mas é necessário que a pessoa tenha em si, ou tenha a disposição de desenvolver o temor a Deus, a reverência, o devido cuidado. Isso você encontrará em todo o material que tem o objetivo de proporcionar o conhecimento das coisas sagradas. Por exemplo, a própria teologia, durante a história, nunca se recomendou, durante a história do cristianismo, nunca se recomendou que uma pessoa que não tem esse temor a Deus, que não tem o conhecimento da fé, que não tem o propósito de uma vida de obediência a Deus, se dedicasse aos estudos de, por exemplo, teologia. Por quê? Porque sem o espírito correto, a pessoa não conseguirá obter o resultado desejado. Recentemente, eu vi uma reedição de um livro, eu li uma edição anterior, é um teólogo, eu não me lembro se ele é inglês, se ele é da Grã-Bretanha ou se ele é dos Estados Unidos. É um teólogo que agora, na reedição de um livro, ele passou a concordar com um tópico, com uma referência à pessoa de Jesus Cristo, que para ele não fazia sentido na gramática que ele estudava,
o que foi dito desde o início não tinha valor. Era algo que ele não tinha convicção. E nesses 20 anos que se passaram, aparentemente ele se converteu totalmente ao Senhor Jesus Cristo. É um teólogo, é um homem respeitado, é um homem culto, é um homem que formou diversos outros estudantes de teologia, mas se você olhar atentamente, muito embora tivesse um conhecimento assim interessante, um conhecimento desejável, que todos desejam ter, das doutrinas cristãs, ele não tinha uma fé assim tão alicerçada como a imensa maioria dos cristãos possuem. E a maioria dos cristãos sequer se dedicam ao estudo de teologia. Então não é o estudo em si, não é o estudo em si que proporciona, que cria condições para que o Espírito Santo desenvolva o caráter de Cristo no cristão. Então, Salomão apresenta aqui um princípio, o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Sem esse temor a Deus, é impossível agradar a Deus, porque a Bíblia declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Para que possamos agradar a Deus, precisamos ter fé. E pela fé, podemos adquirir conhecimento e mais conhecimento, habilidades e tudo que for preciso para que a nossa vida reflita de maneira prática a verdade da fé que professamos. Várias vezes eu ensaiei começar algo através do livro de Provérbios. É que os primeiros capítulos de Provérbios, eles já começam falando de fidelidade, né? O temor a Deus, a reverência, o amor reverente, conduz a uma vida de fidelidade a Deus. Fidelidade, o livro de Provérbios, ele coloca como exemplo, para que todos compreendam, a fidelidade conjugal. A fidelidade conjugal. Nos dias de hoje, isso também tem sofrido fortes ataques, né? Fortes ataques. Mas o exemplo prático de Salomão é no sentido de que, se a pessoa tem dificuldades em ser fiel nas questões humanas, nas questões comuns a todos os seres humanos, e até naquilo que proporciona prazer, alegria, que é o casamento, que é a união sexual do homem e da mulher, se a pessoa tem dificuldade de ser fiel até nessas coisas que proporcionam prazer, o prazer de ter alguém consigo, o prazer de ter uma família, né? O prazer de ver os filhos crescerem, de conhecer os seus netos. A pessoa que tem dificuldade de obedecer a Deus nas questões mais simples, também não será fiel a Deus nas questões mais complexas ou nos momentos mais difíceis da vida. Quando falamos de espiritualidade no sentido de vida prática. Salomão, ele é acusado falsamente de ter criado literaturas que permitem que pessoas consigam um conhecimento, né, através desses livros que seriam ocultos. Não sei por que falam que ocultos. Eu leio sobre esses livros aí desde criança, mas tem livros aí, uma literatura chamada mística ou esotérica, né? A maioria, Chaves de Salomão, né? Que proporcionam, atrai riqueza, felicidade. Normalmente as pessoas se apegam muito à questão de dinheiro e também questão de poder. Não existe esse material. Salomão tentou alguns caminhos para viver em paz, né? Teve grandes dificuldades na velhice, acabou a sua vida, no fim da sua vida. A palavra de Deus nos mostra que foi um final deprimente, um final trágico, nada à altura daquilo que Deus a ele concedeu. Se você quiser apertar e espremer, Salomão poderia ser o criador do provérbio, no final das contas, né? Faça o que eu falo,
mas não faça o que eu faço. Se Deus permitiu que ele vivesse da maneira que ele viveu e não retirou dele, pelo menos na maior parte da sua vida, os dons, habilidades e capacidades que havia concedido, é porque Deus é fiel. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Deus cumpriu o que havia prometido a Davi, que Salomão teria um sucessor no trono de Israel. E assim o fez. Falando de temor a Deus, que é sobre isso que nós queremos falar, nós vamos direto para o livro de Tiago. Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Pode não parecer, porque normalmente ele é lido apressadamente, ou ele é lido num falso contexto, apresentado, na verdade, um dos primeiros a falar abertamente sobre isso foi Lutero, que ele seria um contraponto à doutrina do apóstolo Paulo, à graça de Deus, né? Que Paulo é o apóstolo da graça. Na verdade, todos os apóstolos o são. Tiago é um livro de sabedoria prática. É um livro que procura orientar o cristão a viver em conformidade com a palavra de Deus. A leitura atenta, a leitura cuidadosa, levará a pessoa a inúmeros textos do Antigo Testamento, inclusive os livros de sabedoria. Os livros de sabedoria não é só Provérbios, né? Tem Salmos e tem Jó. Jó, que é um livro da sabedoria dos dias de Jó. E quem se dedica ao estudo concorda que dificilmente o saber humano ultrapassou a sabedoria dos amigos de Jó. Tiago adverte a igreja. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Tiago já tinha consciência do seu ministério apostólico. Tiago já possuía, a essa altura, consciência de que os seus escritos seriam levados a todos os cristãos que estavam se espalhando já naquela época, mundo afora. Ele usa o mesmo contexto judaico, Tiago, servo do Senhor, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Ele não está falando aos judeus, mas aos judeus cristãos. Nós já estamos naquele processo de separação. Os apóstolos sempre foram judeus, os discípulos dos apóstolos eram judeus, mas aos poucos o evangelho foi alcançando os chamados gentios, os não-judeus. E toda a controvérsia no início da igreja, ou grande parte da controvérsia, era no que diz respeito a como manter a comunhão entre os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem não judaica. Como poderiam se unir, se reunir para congregar, para adorar ou para ter uma vida social, uma vida em comum. O exemplo típico é como participar de uma refeição comum, porque os judeus tinham, e parte deles até hoje mantém, sérias restrições alimentares. Então, alguns alimentos para eles era algo abominável, é como que uma ofensa. Até hoje, para alguns, permanece assim. Nós cristãos estamos livres dessas questões alimentares. Salvo a questão do sangue, não há restrição no que diz respeito à alimentação do cristão. A única coisa que a Bíblia orienta é que a alimentação é para o homem, assim como o sábado, né? O alimento é para suprir as necessidades. Sociedade moderna, se você der uma voltinha pela internet, a compulsão pela alimentação, né? Pela satisfação através da alimentação é uma coisa impressionante. Mas Tiago
está falando à igreja de Cristo como um todo. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Não que o apóstolo gostasse de sofrer, não que o apóstolo fosse fã do sofrimento. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Ele não era um masoquista. Nunca os cristãos verdadeiros foram masoquistas. Mas acontece que, em diversas ocasiões, nós deparamos com um fato que nos causa muita angústia, muito sofrimento, muita dor e, em alguns, produz até uma certa revolta em relação a Deus. Que fato é? Quando a realidade contradiz a nossa fé. Quando o mundo não espelha as nossas expectativas. Isso não é exclusivo do cristão. Isso não é exclusivo do cristão. Todos os religiosos, você pega todas as religiões, as pessoas, em várias ocasiões da vida, por motivos e por razões diversas, acabam sendo confrontadas com a realidade de que o mundo não tem nenhum compromisso com a fé. O mundo, como nós dizemos, a realidade na qual nós existimos, não tem nenhum compromisso com a nossa fé. E, em muitos momentos, desafia a palavra de Deus. Desafia o que foi por Deus ordenado para o bem da humanidade. E Tiago apresenta aqui a moda do escritor do Antigo Testamento, né? Na mesma linha do que foi dito por Salomão. Ele declara: considerai motivo de júbilo. Tenho a impressão de que ele vai até além. Salomão fala que o temor a Deus é o princípio do conhecimento. O temor a Deus. E Tiago fala que, quando nos deparamos com essas situações, nós devemos nos alegrar. É uma alegria, mas não é uma alegria doente, não é uma alegria mórbida. É uma alegria que só pode ser demonstrada ou ela é definitivamente proporcionada pela presença do Espírito Santo na vida daquele que crê. É possível desfrutar de alegria e paz, mesmo em situações que agridem as nossas convicções, a nossa fé. Ao invés de declarar guerra contra o sistema político, contra o sistema econômico, contra a organização social, contra a estrutura de poder ou as estruturas de religião, que também, a religião também é uma estrutura de poder, é uma estrutura de dominação, tá? Não adianta a pessoa ficar aí sambando, chorando, que está fazendo a obra de Deus. Na prática é uma estrutura de poder. Há uma organização que se sobrepõe às pessoas que ali estão. A alegação é de que está fazendo a vontade de Deus, mas todo mundo diz que está fazendo a vontade de Deus, tá? Até quem não tem nada a ver com Deus, às vezes fala que está fazendo a vontade de Deus. A rebelião, a revolta, o ódio, a oposição cega não caracterizam a vida daquele que teme a Deus, daquele que tem o temor de Deus. O livro de Apocalipse, eu comecei por ele e vou continuar com ele, vou passar por ele
inúmeras vezes. O que nós fizemos foi apenas uma apresentação, uma introdução. Você pode falar assim, Marcos, você gravou na cama. Eu não gravei na cama. Eu estava acamado. Né? Eu estava acamado. Falei, vou começar. Peguei, tirei uma foto, peguei um texto e comecei a fazer as gravações, porque eu estava me recuperando. Eu estava com dificuldades de respiração, com algumas dificuldades médias de respiração. Então eu falei, se eu ficar aqui esperando, o tédio vai me deixar pior. Então eu comecei a gravar. E a fala é um exercício. Né? A fala é um exercício também de respiração. Então comecei por Apocalipse. Apocalipse deixa claro, quando a pessoa quer prestar atenção. Se você tira o terremoto, o maremoto, a guerra, né, as doenças, se você tira tudo que se vê o tempo todo na história da humanidade, você enxerga Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse é isso. Apocalipse não é o fim do mundo. Apocalipse não é propriamente a revelação do fim do mundo. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, no momento em que termina o tempo dos gentios. O tempo dos gentios, tá? No que diz respeito à responsabilidade no tocante à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. No que diz respeito a constituir-se um povo santo, um povo sacerdotal, um povo temente e obediente a Deus. Isso vai terminar. O que nos foi dado, os resultados serão cobrados. O que foi dado à igreja gentílica, a igreja espalhada por todo o mundo, a igreja não limitada a uma herança genética ali, né? Uma igreja que deveria ser, né? Que por Deus foi capacitada a agradar a Deus, independente da constituição, da origem daqueles que dela fazem parte. Israel, a comunidade judaica, você faz parte da comunidade judaica, ou por conversão, ou por descendência. Né? A pessoa nasceu, é criado, é educado. Hoje há controvérsias entre eles lá sobre o que é o israelita, né? Quem pode ser considerado israelita, quem pode ou deve ser considerado judeu. E agora que existe a terra de Israel, o território físico de novo, sempre tem aqueles que se consideram mais santos ou mais dignos do que os outros. É interessante, né? A coisa vai, mas de vez em quando regride. A igreja também não é muito diferente. Tem sempre aqueles que se consideram mais cristãos do que os outros. Um por causa do cabelo, outros por causa da barba, outros por causa de uma peça de roupa. Cada um encontra uma justificativa. E todos esquecem de perguntar a Jesus Cristo se de fato o estão agradando, com esses comportamentos. A vida, o mundo, os poderes deste mundo não têm a obrigação de satisfazer as nossas expectativas. Não tem. Nunca tiveram. As nossas orações é para que tudo nos corra bem. As nossas orações a Deus é para que o nosso povo brasileiro, o nosso país, a sociedade na qual nós vivemos, prossiga em paz. Mas o mundo como pensamento, o mundo como filosofia, o mundo como expectativa de vida, o mundo como demonstração de poder, não tem nenhum compromisso com Deus. E o chamado mundo cristão, muito embora
tem aumentado em número, muito embora tenha aumentado muito em número, chamado mundo cristão, esse universo cristão que tenta ser paralelo à realidade, o que é, na prática, impossível, a palavra de Deus apresenta um caminho bastante específico. O caminho do temor a Deus, o caminho da reverência, o caminho da submissão a Deus e à sua vontade, e o caminho apresentado pelo apóstolo. Que o temor, a submissão, geram prazer e alegria, gera paz e felicidade. Ainda que coisas terríveis aconteçam, o que foi dado ao cristão, não existe absolutamente nada. Não existe nenhum poder neste mundo que possa superar a presença do Espírito Santo nos conduzindo de maneira pacífica, amorosa, tranquila, serena ao reino do Senhor Jesus. O que nos foi dado e hoje é muito negligenciado, da minha perspectiva, é muito. E o cristão não está sabendo usufruir, porque quer construir um mundo segundo a sua própria perspectiva e vontade. Jesus já havia dito: sem mim nada podeis fazer. Nós não realizaremos absolutamente nada que tenha valor para a eternidade sem que estejamos vivendo em perfeita paz e comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, numa vida de submissão a Deus, numa vida de temor e reverência. Que Deus a todos abençoe. Em breve retornaremos.